O luto é uma jornada pessoal e íntima, marcada por uma montanha-russa de emoções, muitas vezes difíceis de vivenciar e compreender. É um caminho que todos nós, em algum momento, teremos que percorrer. Afinal, como Machado de Assis uma vez escreveu, a vida é um sopro. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, mas é um sopro. Então, por que ainda é tão difícil falar sobre o luto? Porque costumamos nos sentir tão perdidos e desconfortáveis ao refletir sobre a morte. Neste episódio do podcast Morada do Cuidado, queremos te fazer um convite. Vamos falar sobre o luto? Fique conosco, aqui o Cuidado faz morada. Olá, eu sou Mariana Simonetti, psicóloga especialista em luto, e estou mais uma vez aqui com vocês em mais uma edição do podcast Morada do Cuidado, uma iniciativa do Cemitério Crematório Morada da Paz. O Morada do Cuidado é uma plataforma, para quem ainda não conhece, com conteúdos feitos por especialistas em luto, com o objetivo de acolher, de ajudar pessoas que estão passando pelo processo de luto. Então, quem quiser ter acesso a esses conteúdos de forma gratuita, é só entrar no nosso site moradadocuidado.com.br. Então, vamos iniciar, Para contribuir hoje com o nosso podcast, a gente já agradece, a presença da nossa colaboradora, Lucineide Taveira, que faz brilhantemente o serviço de cerimonial em nossas unidades. E a gente vai conversar um pouco com ela sobre o acolhimento, a importância do acolhimento às famílias, dos rituais. E seja muito bem-vinda, Neidinha, para a gente conversar um pouco e conversar nesse episódio de hoje sobre um tema tão importante para a sociedade. Vamos falar sobre luto. Olá, Mariana. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, pelo reconhecimento. E, aproveitando o ensejo, gostaria de parabenizar por esse lindo projeto que foi elaborado com tanto carinho, que é chamado Morada do Cuidado. A gente percebe o brilho nos seus olhos quando você fala desse lindo projeto. Então, que importância ele tem para uma família enlutada. Parabéns, muito obrigada. Estou aqui hoje representando todas as cerimonialistas do Grupo Morada da Paz. Espero representar cada um de vocês com todo o carinho, todo o respeito que cada uma merece. Vamos conversar, Neidinha, A gente reflete muito sobre questões de luto, A gente está sempre conversando sobre a importância desse acolhimento. Mas vamos tentar conversar aqui um pouquinho, até para esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo. O que é esse cerimonial, Você é sempre nossa cerimonialista, Como a gente já estava colocando. Que papel é esse que o cerimonial realiza nesses momentos de despedida? Bem, Mariana, o papel da cerimonialista é acolher, amparar e cuidar daquela família enlutada que perdeu seu ente querido. É um momento muito difícil. Normalmente você não consegue raciocinar, você está tão englobada na dor do luto que você não consegue discernir o que você poderia fazer para o seu ente querido. E nós, como cerimonialistas, estamos ali para cuidar e ajudar da melhor maneira possível cada família enlutada que chega no nosso cemitério Morada da Paz. Certo. Então, no caso, as famílias chegam e sempre vão ter contato com vocês, não é isso? Para fazer esse acolhimento nesse momento de despedida. Isso. Na mesma hora que a família chega, a gente já faz o acolhimento. Em primeiro lugar, nós validamos a dor do luto. Muitas vezes a família chega engessada, desnorteada, e nós estamos ali para cuidar de tudo que vai acontecer no velório, inclusive cuidar da tudo dele. Isso. E é importante, Neidinha, que esse pessoal chega que a gente, quando está falando sobre luto, costuma dizer que é um dos momentos de maior fragilidade do ser humano, muitas vezes, Essa questão de perder alguém. E é importante chegar ao lugar e ser cuidado para poder passar por esse momento tão difícil. Verdade, Mari. Só sabe a dor do luto quem passa por ela. Então, assim, eu já passei por essa dor. Se antes eu já cuidava,
Hoje eu cuido ainda mais, é o que eu passo para as meninas que trabalham comigo. Se eu já tinha um carinho em acolher a família, hoje eu tenho ainda mais, por ter passado por essa dor e saber as fases do luto quando acontece. Então, assim, é um momento difícil, é uma dor imensa no peito. Sem você saber o que é que você vai fazer, o que é que você vai dizer, o que faltou você fazer, o que faltou você dizer, e agora? Então, hoje eu consigo raciocinar. Quando chega aquele ente querido chorando e desabafando no seu ente querido, muitas vezes ele não conseguia dizer em vida. E ele sente necessidade de falar, mesmo que o ente querido não esteja ouvindo, mas para ele é importante ele passar por aquilo. É importante a gente honrar a vida daquele ente querido. Então, nós, de todas as formas, nós fazemos um planejamento de acordo com cada ente querido que chega ali. Então, a gente, se é uma pessoa que a família é grande, então a gente pede o vídeo, pede fotos de toda a família junto, ele separado, para a gente fazer o vídeo e assim a gente honrar a vida dele, mas da melhor forma possível, que é partilhando os melhores momentos vividos com aquele ente querido. Então, cada familiar vai nos repassando uma foto e muitas vezes eles vão nos narrando o que está acontecendo naquela foto. E naquele momento, nós já colhemos informações para fazer uma homenagem personalizada para aquele ente querido. Na medida que a gente acolhe, a gente já vai começar a sondar como era a vida do ente querido no seio da sua família. Tem essa sensibilidade da nossa parte, assim, de já buscar essas informações, como ele era como avô, como pai, como esposo, como amigo. Nós, na medida que a gente vai percorrendo o velório, nós escutamos várias histórias de como e quem era aquele ente querido através dos amigos que estão no salão conversando. E são histórias que nos emocionam, a maioria delas. Então, ali a gente tem um prazer imenso de deixar explícito para todos os amigos. Eu começo a minha homenagem dizendo assim, que eu não tive a honra de conhecer o ente querido, sim, mas através dos testemunhos e das homenagens que muitos amigos postam no site Morada da Memória, que é uma plataforma lindíssima. É uma plataforma que ela passa a vida inteira homenageando os entes queridos, porque quem não conseguir homenagear na plataforma Morada da Memória, tem vários dias para você continuar homenageando. Então, ali é uma forma da gente entender e conhecer os entes queridos. E tão importante, Neide, isso que você coloca, né, de individualizar cada cerimônia, porque a gente sabe que a morte, né, e a gente está falando justamente sobre essa questão do luto, a questão do luto, o processo de luto é um processo muito individual. Né? Então, assim, muitas vezes, o que faz sentido para uma família não faz sentido para outra. É muito bonito ouvir você falando dessa preocupação de ouvir cada família, de conhecer quem era aquele ente querido, para que a família realmente se sinta acolhida. Porque em alguns momentos a gente acha que está fazendo um acolhimento e não é meio acolhimento porque é algo que não faz sentido para aquela família. E quando na tua fala eu percebo que vocês realmente acolhem, porque vocês conhecem a família que vocês estão acolhendo. Eu costumo dar alguns exemplos assim. Eu disse, gente, às vezes o pessoal chega para a família e faz, foi melhor assim. Com o objetivo de acolher, né? Não fica assim, a questão da tristeza, e foi melhor assim, estava sofrendo muito, e assim, às vezes para a gente dizer isso para uma família enlutada, né? Eu escuto muito isso em consultório, foi melhor para quem? Né? Naquele momento que você está sentindo a dor, naquele momento que o que mais você queria era que o seu ente querido aqui escutar, foi melhor assim, às vezes não é acolhedor. Então, quando você coloca, né, Mari, a gente tenta entender as famílias, entender quem era aquela pessoa, né, diante da família, o que é que representava. Eu acredito que, e você pode falar um pouquinho sobre isso, eu acredito que as famílias sentem sim essa experiência de acolhimento. Pronto, mas você tocou no ponto certo, assim.
assim que a família chega, nós não recebemos com um bom dia, uma boa tarde, porque um bom dia não foi um bom dia para você, se você está hoje sepultando, velando o seu ente querido. Então eu chego para ele e digo, olá, Me sinto uma outra forma de cumprimentar. eu estou aqui para lhe ajudar. Conte comigo para a disposição que for necessária. E assim a gente vai formando ela. Durante todo o velório, ele vai entendendo que comigo ele pode contar. Para qualquer eventualidade, para qualquer informação, para qualquer quesito que ele deseje fazer para aquele ente querido. E na medida que a gente vai conversando durante o dia, porque a gente vai lá o tempo todo prestando nossa solidariedade e fazendo com que ele não se preocupe com nada, apenas velar o seu ente querido. Então, toda a parte de bastidor, a gente está ali o tempo todo organizando, se antecipando para que tudo ocorra na melhor maneira, que eles nem percebem que a gente está organizando tudo. Porque E coisas que eles não teriam condições naquele momento estar observando, né? Exatamente. A importância da religião para a gente, a importância da profissão, porque a gente também honra a vida do ente querido através da sua profissão. Se for um professor, se for um médico, se for uma vozinha, se for um pai guerreiro, uma mãe guerreira, tudo isso é importante para a gente saber, para que a gente passe para as outras pessoas quem de fato foi e continuará sendo no coração da família o ente querido. E para a família é tão importante essa questão do preservação da memória, né? Eu escuto em alguns momentos as pessoas contando depois que passaram pela cerimônia. Poxa, parece que é aquela menina que estava ali, né? Aquele cerimonialista, aquela cerimonialista conhecia meu pai, conhecia minha mãe. E é tão confortante que outra questão que a gente escuta muito do enlutado às vezes é o medo de que seu ente querido seja esquecido. E como se fosse a responsabilidade dele preservar aquela memória. Então, na hora que vocês colocam, que vocês falam, né? É uma forma de valorizar aquele ente querido, né? Então, eu acho que é muito importante. E imagino aqui, na verdade, já passei por isso também, né? Por estar nesse momento de cliente de vocês, que é um abraço na alma, né? Então, assim, eu acho que é muito, muito importante esse momento que a gente chega, muitas pessoas não esperam, e isso vai para um momento que é sofrido, que é doloroso, que não deixa de ser. Mas eu estou sofrendo, eu estou sentindo dor, mas eu estou sendo cuidada. Eu acho isso muito importante. A gente já começa a se emocionar no início, né, Nelly? Aí tá difícil. Mária, assim, você falando aí, eu me lembrando, assim, quando é um colaborador nosso. Essa semana a gente recebeu um agradecimento de uma colaboradora que disse assim, obrigada pela sua equipe ter nos acolhido, ter cuidado. É tão importante para a gente ouvir e a gente saber que quem cuida também precisa de cuidar. Então, quando é um colaborador nosso que vai velar um ente querido, hoje é o seu dia de ser cuidado por nós. Então, assim, estou aqui por você e para você, para que ele também saiba que nós também cuidamos da casa, que a casa também é importante. Você falando aí e eu lembrando de algumas coisas que acontecem nos velórios, assim, das famílias, dessa gratidão, que às vezes a gente faz uma doação tão genuína, às vezes é pequenos detalhes, Mari, que eles nos agradecem. Essa semana mesmo, minto, mês passado, chegou um familiar que fazia 4 anos que o ente querido tinha falecido. Ela trouxe uma camiseta com a foto dele e disse assim, eu vim perguntar se você aceitaria essa camiseta, porque você faz parte da nossa história, da nossa família. Na mesma hora que eu sinto dor, eu também sinto acalento, porque eu lembro que você cuidou de mim no pior dia da minha vida. Então, mesmo sem me conhecer, você foi uma pessoa muito importante para mim.
E isso enche nosso coração de gratidão, de certeza do que você está fazendo, do bem que você está fazendo à alma de alguém. Como você disse, a gente abraça a alma, a gente abraça a dor. A gente não tem o poder de tirar. Sim. Não tem. A gente tem o poder de massagear, de pedir forças a Deus que Ele chegue no coração daquela família, de acordo com cada religião que você se sinta acalentada. E é muito, muito bom, Leirinha, ouvir isso, né? E vivenciar isso também em alguns momentos. Vivenciar no sentido não de perda, né? Mas assim, vivenciar e de acompanhar muitas vezes o trabalho de vocês, porque a gente vive numa sociedade que é uma sociedade que infelizmente não sabe lidar com o luto. Eu recebo muitas ligações. Ai, Mariana, morreu fulaninho e eu preciso falar com a família. Eu digo o quê? Ai, mas eu vou no velório, ou eu não vou poder ir, eu queria mandar algo, mas eu mando o quê? Eu falo o quê? Então, as pessoas não sabem lidar, as pessoas então as pessoas não querem ver os seus, né, seus amigos, as pessoas que gostam sofrendo, ficam nessa tentativa de bola para frente, vamos passar. E muitas vezes essa sociedade que não consegue, não é por ruindade, eu acredito que é por falta de informação, né? E eu acho que é um dos objetivos também do nosso podcast, né? De trazer informação para essas pessoas que o luto não precisa ser vivido, ele precisa ser respeitado. O enlutado muitas vezes quer falar sobre aquele ente querido que foi, quer falar sobre a sua dor. E a gente muitas vezes recebe no consultório pessoas que chegam e fazem, doutora, eu não posso mais falar lá em casa que eu estou sofrendo por isso, porque as pessoas, é como se fosse besteira, já passou. E quando você fala de alguns jantares, né? Não, Mariana não se despediu e eu queria, e a gente dá um momento para que eles se despeçam, né? Trata o ente querido como uma pessoa que é uma pessoa, não como, não, já foi, não dá mais para falar com ele. Eu acho que são poucos momentos que o enlutado encontra nesse sentido, né? Então, de alguma forma, acho que eles se sentem realmente muito acolhidos, porque é como se fosse um ponto fora da curva. Você me relatando isso, a nossa sociedade não consegue, infelizmente. Não é por falta de vontade, eu acredito. E eu percebo muito isso, as pessoas, pelo menos quando me procuram, elas procuram por aquela vontade de ajudar, mas eu não sei como fazer. E quando você coloca esses detalhes, não, a gente permite que fale, a gente mesmo faz a homenagem e permite que ele fale ali com o ente querido. Eu acho que é uma forma muito, muito legítima e muito confortante para aquele momento de dor que o enlutado está vivendo. É verdade, Mari. Muitas vezes a gente não precisa falar nada. Às vezes é só um abraço. Sim. O ouvir é muito importante. Às vezes a gente não tem o que falar, às vezes fala até o que não pode, o que não deve. Algo que machuca ainda mais. Então, se você não tem algo a dizer, só abrace. E diga assim, conte comigo, estou aqui com você. Às vezes a gente só precisa ouvir isso. E se colocar disponível, né, Leidinha? Eu coloco muito pessoal para essas pessoas que me ligam, né? Assim, às vezes eu digo brincando, gente, na dúvida não fale nada. Porque às vezes uma fala que a gente acha que está confortando, não está confortando. Né? Então, aquilo que eu coloquei, foi melhor assim. Você dizer para uma mãe que acabou de perder o filho que foi melhor assim. Ela pode até entender depois que o tempo passar e tudo, né? E aí tem a questão dos suportes, às vezes o suporte é religioso. Mas naquele momento não tem nada melhor. Naquele momento é muito forte. Então, muitas vezes, a forma como a gente se coloca, achando que está acolhendo, e o acolhimento, em muitos momentos, eu vejo isso na sua fala, é o se colocar à disposição. Então, eu estou aqui para o que você precisar. Se precisar acompanhar no silêncio, eu acompanho. Se precisar acompanhar na fala daquele ente querido, eu acompanho. Né? Então, eu estou para o que você precisar. Eu estou para ser suporte para você. É verdade. Porque muitas vezes, assim, você não tem o que dizer para uma mãe que acabou de perder o seu bebê. Não tem o que você dizer que vá fazer ela entender que ela perdeu um bebezinho. Que ela gerou, que ela passou para ela. Faça assim. Que ela passou 9 meses cuidando do enxoval.
escolheu a cor do quarto, escolheu a roupinha da maternidade e acontece... Tinha toda a expectativa de vida, de coisas a realizar com aquele bebê. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai receber uma mãezinha dessa, a gente já se emociona antecipadamente. Então, a gente tem um cuidado enorme de preparar o ambiente para um bebê. Nossas capelas, elas são todas equipadas. E quando vem um bebê, nós temos aquela preocupação de fazer todo o cenário para receber o ente querido com coisas infantis, para que a mãezinha saiba que a gente teve aquele carinho, aquele cuidado de receber o seu filhinho. A gente coloca o porta-retrato com o bebezinho. Se tiver uma seletiva de fotos, nós colocamos os enfeites. Se for uma menininha, a gente coloca a coroinha da menina. Se for menininha, a gente tem todo aquele cuidado de preparar o ambiente. A gente já vai preparando como se fosse nosso. Você precisa ver aquele carinho que a gente já começa e a mãe e a família percebe. Muitas vezes elas já vêm para a gente abraçando a gente. Tem mãezinha que já vem nos abraçando e vê o carinho que a gente fez com o seu bebê. Certa vez, nós recebemos uma criança de 7 anos. Quando o agente chegou, ele falou que lá no hospital tem entregue o dentinho. Sim. O dentinho da criança, e se a gente ia entregar à família. Eu peguei o dentinho, coloquei numa pétala, coloquei no porta-joia, e aguardei a mãe chegar. Quando ela chegou, eu perguntei se ela queria receber um dentinho que tinha vindo com ela do hospital, que aí a mãe disse que queria. Quando eu cheguei com o dentinho que abri, ela se ajoelhou nos meus pés, ela chorava. Ela chorava, eu me abaixei com ela e a gente se abraçou junta. E eu sem entender, lógico que tinha todo um contexto da nossa parte de saber que ela estava recebendo algo da sua filhinha. Mas ela falou para mim, disse assim, você tem noção da importância desse dentinho que você está me entregando? Aí eu disse, como mãe, como coração de mãe eu tenho. Ela disse assim, para mim tem dobro porque eu sou dentista. E eu tinha prometido a ela que assim que ela saísse, eu vi que o dentinho dela estava mole. E disse a ela que assim que ela saísse do hospital, ia ser o primeiro dentinho dela que eu ia guardar. Então, muito obrigada, eu jamais vou esquecer isso que você fez, não sei o quê. E isso já tem uns 5 anos e nos marca. Nos marca também e nos dá a entender qual é o nosso papel. Então, eu digo assim, que ser cerimonialista não é só uma profissão, é uma missão de vida. Eu digo a todas as meninas, e hoje, graças a Deus, nós temos um time que pensa da mesma forma. Você está vivendo aqui, mas nós temos um time lindo e grande que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma emoção, que faz com o mesmo carinho, com o mesmo respeito para todas as famílias saberem que fez algo para o seu ente querido. Que bonitinho, querido. Parabéns. Então, é muito emocionante, né? Conversar sobre essas experiências que você traz e saber que existe esse ponto fora da curva na nossa sociedade, né? Que as pessoas, que existem pessoas que sabem cuidar, né? Desse momento de dor, desse momento, como eu falei no início, é um dos momentos de maior fragilidade do ser humano. Então, essa gratidão que vocês recebem, eu acho que fica muito claro que é esse o caminho. A gente precisa desse acolhimento. As pessoas que estão em processo de luta, elas precisam ser acolhidas, né? E que bom que a gente está tendo a oportunidade desse acolhimento começar já nas cerimônias. Bom, e aí eu, né, continuando para te perguntar, algo que a gente já conversou em alguns momentos, mas eu acho importante a gente trazer aqui um pouquinho sobre a gente se emociona para falar, né? Imagino que quando a família chega, também a gente até já brincou, né? E a gente pode sentir, sim,
né? Somos seres humanos, muitas vezes afeta, às vezes a família perdeu alguém que, poxa, você falou, uma mãe perdeu um filho, eu também tenho filho, alguém perdeu a mãe, o pai, poxa, meu pai e minha mãe tá em casa também, né, doente, eu já passei por isso também. Como é que ficam as emoções, né, de vocês, do seu time, como você falou, das meninas, como é que vocês trabalham essas emoções para lidar com essas emoções do outro? Porque para acolher o outro, sentindo também, imagino que tem alguns desafios. É verdade, Mari, muito desafiador. Todos os dias nós somos desafiadas. Graças a Deus, nós temos um time unido. Quando uma não está bem, a outra dá o suporte. Quando uma precisa do abraço, a gente abraça, porque muitas vezes a gente, quando vem da capela, que vai para o nosso espaço, aquele é o momento da gente sentir. Nós também temos um time de psicólogos que nos ajudam, tanto na parte externa, tem família que quando a gente sabe que precisa, a gente entende que precisa de um auxílio da psicologia do luto, a gente orienta e nós também temos esse acompanhamento com os colaboradores. Nós temos a nossa psicóloga Alessandra e a Simone, a Alessandra aqui do RN e Simone de Recife, e João Pessoa, que são aquelas que nos dão suporte emocional quando a gente tem algo que está nos atingindo. Nós temos aquela abertura, nós temos os encontros mensais, nós temos encontros semanais, caso a gente precise conversar, que esteja algo nos afetando. Nós também nos apoiamos. A gente também tem nosso apoio interno, que a gente também precisa trabalhar na gente mesmo, nas próprias emoções. A gente precisa se ajudar. A gente hoje não está bem, a gente vai para uma praia, a gente vai para a igreja, cada uma com a sua crença, e cada uma vai procurando o seu suporte, junto com a psicologia do luto, que é o nosso carro-chefe na parte de apoio e nos orientar da melhor forma possível. Antes, a gente tem algumas etapas do luto que a gente não entendia. Então, teve treinamentos para a gente entender a etapa do luto de várias pessoas, porque nem todo mundo sente da mesma forma. Tem essas etapas, elas vão variar de pessoas para pessoas, né? De pessoas para pessoas. Aquelas fases que a gente diz, nunca é fixo. A gente sabe que algumas pessoas passam, outras pessoas não passam às vezes fora de ordem. Exatamente. Cada família que chega lá no Morada da Paz é uma família diferente, é uma emoção diferente. Cada uma vai sentir de uma forma. Então, através desses treinamentos, a gente já vai entendendo o que é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar o espaço da família e validar a dor da família. Então, a gente vai começando a entender a etapa de luto de cada familiar enlutado. Então, a gente vai organizando de acordo com o que a gente vai entendendo. E que importância disso, porque o acolhimento ele só consegue ser efetivo quando a gente conhece quem está acolhendo. É verdade. Né? E eu lembro que em alguns momentos com vocês, né, cerimonialistas, eu lembro que eu dizia assim, gente, às vezes o conhecer é só se disponibilizar para ouvir, que eu acho que é algo que vocês colocam, né, com maestria em prática, porque lá atrás a gente escutava, mas como é que a gente vai conhecer uma pessoa que a gente não conheceu e que a família está chegando? E aí eu lembro que uma vez, nesses momentos da psicologia do luto, né, a gente trabalhou com algo, eu lembro que eu dei um parágrafozinho com 3 linhas para vocês. Fulaninho, assim, 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 para preparar homenagens para fulaninho. E saiu cada homenagem linda. Eu disse, gente, essas 3 linhas vocês conseguem, como vocês fazem hoje, né? Caminhando ali pela cerimônia, recebendo aquela pessoa que chegou para preparar, né, a questão da cerimônia do ente querido. E com pouca coisa a gente consegue fazer tanto, né? Com pouca informação a gente faz muito. Faz muito. E como você falou assim, lá atrás foi muito importante cada etapa desses treinamentos que a gente recebeu, porque realmente às vezes a gente ficava desnorteada, sem saber como reagir, o que fazer. E esse apoio da psicologia do luto, esses treinamentos de fases, de etapas do luto,
A parte de religião, que também foi nos passados, em cada religião, onde é que acontece, as pesquisas que nós fizemos. Então, assim, foi de extrema importância essa base que a gente teve da psicologia do luto em toda a equipe. Você como cabeça, lá atrás, começou a ser, né? Fui fazer as contas no dia desse, mais de 10 anos. Passa, só tô vendo tudo isso pra gente. Então, assim, foi de extrema importância todos esses treinamentos que dos conhecimentos de vocês, que passaram para nós cerimonialistas. E assim a gente foi passando uma para outra e se apoiando sempre. E eu acho bem importante a gente, né, conversar sobre isso, para que as pessoas também tenham oportunidade. E mais uma vez a gente enfatiza o objetivo desse podcast, né? Passar conhecimento. Falar de experiências e conhecimento, porque para que a gente acolha, a gente precisa conhecer. Como é que a gente acolhe alguém se a gente não conhece que momento é aquele que ela está passando? Né? Aquela pessoa está passando por um momento que eu não conheço, não faço a mínima ideia do que acontece, eu vou acolher. Então a gente precisa conhecer. E eu luto com um processo que está, sempre digo quando eu vou falar sobre questão de morte e luto, gente, é a única certeza que a gente tem na vida é que vamos morrer. E que, assim, muito provavelmente, você tendo um pouco, né, de vida, no ter a questão da morte enquanto criança e tudo, você vai passar pela morte de alguém. Então, assim, é uma sociedade que tem certeza disso, porque é o que nos está posto, mas que não sabe lidar com isso, porque não tem, muitas vezes, informação. Eu acho que esse papel nosso também, inclusive do grupo como um todo, é passar essa informação para que as pessoas consigam, não vou dizer fazer como vocês fazem, porque aí já é um outro nível, né? Mas assim, é a questão é o trabalho de vocês, precisa realmente ser nesse nível, que bom que é, mas que as pessoas da sociedade possam pelo menos um pouquinho, né? Acolher, saber que é importante, saber que, poxa, não é qualquer coisa que eu vou falar, às vezes tudo bem não falar nada, como você falou, né? Mas só dar um abraço, Então, eu acho muito, muito importante a gente falar sobre essa questão da importância do conhecimento. Como eu estava falando, Mari, como era antes e como é agora. Eu lembro que quando a gente chegou também, que falou dessa questão da homenagem personalizada, mas como é que vai dar tempo de fazer isso, pelo amor de Deus, porque é muita gente, e aí a gente tentou tirar um pouco dessa questão. Pessoal, assim, é muita gente para a gente, mas para aquela família é o único momento que elas vão ter se despedir daquele ente querido que é único. Para a gente não deve ser mais um, porque para aquela família é único. E eu acho que vocês pegaram a essência da coisa, né, para ter tantos relatos bonitos. Né? Bárbara, eu só tenho a agradecer. Eu acho que o Grupo Morada, ele pensa fora da caixinha, porque ele poderia viver só de velórios, de sepultamento, mas ele pensa no depois. E esse depois foi tão importante quando foi engajado no Morada da Paz. Veja bem, a importância do chá da saudade. Sim. Da nossa sensibilidade, até a gente adquirir a sensibilidade de entender que aquela família precisa ser acompanhada. E a gente passar para vocês, e vocês cuidar daquela família no pós, o cuidado do pós é muito importante. Então, assim, é um projeto muito lindo, Morada do Cuidado. Parabéns. Eu acho, assim, surreal esse cuidado de reunir. Quando a gente chega, é mensal o encontro. Sim. E quando chega aquelas famílias, elas já vêm abraçando e já se torna um ciclo de amizade entre elas, a psicóloga. E elas têm aquela abertura de falar até receberem a sua alta. É de extrema importância para aquela família poder falar. Porque elas precisam falar. A gente hoje sabe a importância de você validar aquele luto, de você ouvir. E tudo isso a gente aprendeu com a psicologia do luto. Então, gratidão por todo esse conhecimento e passar para a gente. Nós que agradecemos a disponibilidade, né, tanto de estar aqui hoje compartilhando a experiência, como de estar executando aquilo que a gente não é o que a gente ensina, mas é o que a gente reflete juntos, né? Então eu acho que tem feito muita diferença
as famílias, Geninha, eu pego esse gancho para dentro dessa tua experiência com o cerimonial, né, com a questão dos rituais, porque a gente trabalha com essas despedidas, com rituais de despedida, já a questão do velório, do próprio sepultamento. Você consegue perceber para as famílias que ali estão a importância desses rituais, dessas questões de fechamento? A gente passou por um momento que esses rituais eles estavam sendo bem restritos, né, no momento da pandemia. A gente percebeu, e eu acho importante falar um pouco sobre isso, que como era difícil para as famílias não ter esses rituais. Então, como é que você percebe? Maria é importante, não é importante? Como percebe essa importância? Mari, é muito importante. Hoje, nós temos uma colaboradora, que ela é cerimonialista. Ela disse que se encantou com o nosso trabalho, porque na medida que eles estavam fazendo velório, eles não adquiriram missa. Pastor era aquela família que tinha duas religiões diferentes, então assim deu impasse, mas na finalização eu perguntei à família se eu poderia fazer uma oração por eles. Ela disse assim: agradeceria muito. Então a gente reuniu toda a família ao redor do ente querido, pedi para darem as mãos e fazemos a oração, cada um à sua maneira. Aquele que desejar a individualidade, respeitando a individualidade de cada um. Cada um fez essa oração à sua maneira, desejando que aquele ente querido tivesse o seu repouso merecido, que transmitisse energias positivas para ele. E ela disse que aquilo ficou marcante na memória dela, de saber que não poderia ter nada, porque no momento a família não estava com cabeça de decidir alguma coisa, e foi feito. Então, assim, ela disse que foi necessário para ela. E para as demais famílias, se tem missa, a gente prepara; se tem culto, a gente prepara; se tem umbanda, a gente prepara; se tem budista, a gente prepara as cerimônias. É o que faz sentido para aquela família e de alguma forma funciona como um fechamento de ciclo, né? Fechamento de ciclo. Agora você falou. Tem as homenagens, tem honras militares, que muitas vezes as pessoas posso fazer uma honra dele. Ele era ciclista, posso trazer os amigos dele para fazer uma homenagem com eles? Pode. Vamos fazer, vamos organizar. E ali a gente prepara todo o cenário para que ocorra tudo da melhor forma possível, tudo organizado. E ali teve uma vez que a gente fez uma cavalgada, porque ele era um vaqueiro e os queriam fazer homenagem a ele com os cavalos. E ali a gente fizemos a caminhada, fizemos o cortejo com todos os cavalos na frente, os amigos. E se tornou uma homenagem linda. Uma homenagem linda para o ente querido e uma homenagem linda de ser vista pelos amigos e saber que os amigos também participaram. Então, assim, nós temos essa preocupação de passar, de fazer o que a gente puder fazer para honrar aquele ente querido. E é tão importante a gente saber que essas cerimônias que acontecem para fechar aquele ciclo, daquele momento, né, que a relação com o ente querido permanece, só que vai permanecer de uma outra forma. E esse fechamento, poder ter homenagens, poder ser, poxa, diante de tudo isso de ruim, de dor que a família está passando, poder ter algo que eu faça homenagem, poxa, isso, apesar do momento ruim, foi do jeito que eu queria, era do jeito que ele merecia, as honras e tudo, isso é muito confortável. E o não julgamento também, mas pronto. Teve uma ente querida que ela era cerimonialista, ela deixou todo o velório dela pronto. Então ela queria com bebidas, com salgados, com tudo, porque ela queria que as pessoas fossem recebidas no velório dela como era recebida na casa dela. E assim foi feito. Teve uma senhora que era carnavalesca e a gente passou o dia tocando chiclete com banana. Os amigos eram de todo lá cantando. E a gente
tem que entender que a vida do ente querido era aquela, era alegria, ela queria passar alegria. E ela sempre dizia à família que queria que o velório dela fosse assim. Então a gente atendeu o pedido da família e assim a gente organizou. Da medida que é o ente querido. Ele queria passar alegria naquele momento para todas, que ele estava bem e que ele só não estava mais ali fisicamente, mas que ia ficar a imagem da alegria dele no coração de cada um. E isso também reflete na nossa vida, assim, o que é que a gente está fazendo como ser humano, o que é que a gente está passando para as pessoas. Isso nos faz refletir. É uma aula para a gente também, como colaborador. Cada experiência de um velório é uma experiência para a gente também. O que é que a gente pode melhorar como ser humano? O que é que a gente quer deixar na memória daqueles que nós amamos? Sim. Então, assim, é muito importante. Neide, você falando disso, né? Me vem várias outras coisas, mas a gente também já está com o nosso tempo precisando encerrar nossa conversa. Teremos outras oportunidades. Já fica aqui o convite para você voltar, certo? E aí, falando justamente nessa questão, né, da individualidade de cada um, de fazer as homenagens bem de acordo com cada família, eu acho que isso fica bem claro com aquilo que eu coloquei, né, que a gente estava conversando, de como é importante conhecer. Às vezes a gente vai receber a família, ou aquela coisa, não, vamos fazer um velório assim, e a família chega, não, eu quero marchinha de carnaval, e se a gente não entendesse dessa individualidade, dessa singularidade, ficaria... Não, mas isso não é para velório, né? E assim, por que o velório tem que ser sempre daquele jeito? Então, cada família vai ver. Eu acredito que quando a nossa sociedade tiver tanto conseguindo acolher mais o luto, como falando de forma mais tranquila sobre a morte, essa questão que você colocou, né? De a pessoa queria o velório dessa forma. A gente vai ter mais abertura para isso também. Porque hoje, se a gente for falar, olha, meu velório é assim, muitas famílias vem agora, não vai ficar falando besteira. Né? Então, assim, como é bonito quando chega lá no cemitério, não, ele queria assim, a gente vai realizar assim. E como é gratificante para a família nesse momento de luto, de eu conseguimos realizar o último desejo do nosso ente querido. Então, assim, eu acho que é importante a gente até falar sobre isso para tentar naturalizar um pouco a temática, né? Quando eu falo naturalizar, não significa que não vai doer, que vai amenizar a dor, mas naturalizar mesmo, no sentido de tentar deixar o caminho, que é tão doloroso, um pouco mais ameno. Até. Né? E aí, Neidinha, para a gente encerrar, eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que conselhos você daria para alguém que está passando por esse momento de luto, que acabou de perder o ente querido. E também, que conselhos para as pessoas que me perguntam tanto, e aí eu vou transferir a pergunta para você, para as pessoas que estão querendo apoiar alguém que está em lutar. Tá. Em primeiro lugar, Maria, eu diria que você precisa validar o luto daquela pessoa. É você prestar o seu ouvido para ouvir o que ela tem a falar. É você não dizer vai passar, que demora a passar. E a pessoa não acredita, né? Muitas vezes ela não passa, ela se transforma, mas ela está ali guardadinha. Então, abrace, acolha, apoie e não abandone aquela pessoa. Eu já ouvi pessoas dizendo que é excluída de ciclos de amizade porque só fala daquele assunto. Então, assim, apoie. Vai passar, mas com sua ajuda. Então, como ser humano, tome como missão também acolher a dor do próximo, o luto do próximo. É o que eu digo a todo mundo. E aqui o que eu digo a você que um dia vai partir é que reflita o que é que você vai deixar guardado no coração de quem te ama. Então, hoje, ame. Hoje, perdoe. Hoje, abrace. E hoje, seja feliz. A gente tem que viver hoje, né, Neidinha? Porque amanhã a gente não sabe. É verdade. A gente não tem certezas na vida, né? É verdade. Só que, de fato, um dia vai chegar a morte e a gente não sabe quando é. É verdade. Eu acredito que em 2024 vai ser o ano do tempo, porque a gente está muito acelerado. Então, para um pouquinho,
dá atenção à tua filha, como você disse, eu vou me dedicar essa semana às minhas filhas. Então, assim, não deixa passar demais, não. Dedica hoje um pouquinho, viu? Abrace hoje e acolha hoje. Leninha, muito obrigada. A gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Obrigada por essa partilha muito rica. Obrigada pelo seu trabalho de abraços na alma. E aí você fala em nome das cerimonialistas e eu falo em nome dos clientes. Né? Obrigada por esses abraços, por esse acolhimento. Eu acredito que a gente precisa ampliar um pouquinho o que a gente faz ali dentro, né? O que vocês fazem ali dentro, para que a nossa sociedade ela acolha mais essas pessoas. Que esse luto ele seja mais visto como um processo, visto como algo que precisa, sim, de cuidado. E eu ouvi uma vez, para encerrar, Gabriela Caselato, que fala sobre luto, né? Uma referência nossa daqui do Brasil. E ela diz assim, ela disse uma coisa que eu fiquei refletindo, que muitas pessoas enlutadas chegam na terapia e não precisariam chegar. Elas chegam porque elas não conseguem o suporte que a sociedade deveria dar. E aí elas chegam na terapia. E ela reflete assim, era para chegar na gente só os lutos que complicassem. A gente sabe que tem alguns fatores complicadores para o luto, mas não, chegam muitos lutos por falta de suporte social. E eu acredito que o trabalho do cerimonial é o pontinho de luz ali naquele início para que as pessoas saibam que têm condições de receber o suporte e que as pessoas também compreendam. Eu acredito que agora conversando, né, entendendo melhor esse papel, compreendam que elas podem sim fazer alguma coisa. Muito obrigada pela disponibilidade. E como eu falei, já ficou o convite para voltar, porque eu tenho um monte de coisa para perguntar ainda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Parabéns pelo lindo projeto que é o Morada do Cuidado. A todas as amigas cerimonialistas, espero ter representado cada um de vocês, ter passado as falas de cada um de vocês com todo amor, carinho e respeito que nós dedicamos a todas as famílias enlutadas. Muito obrigada ao Morada da Paz por este convite. Muito obrigada. E nós encerramos, gente, agora mais um episódio do podcast Morada do Cuidado. Lembrando mais uma vez que todo o conteúdo do Morada do Cuidado está disponível gratuitamente na plataforma moradadocuidado.com.br. Vocês podem ter acesso, todo o conteúdo é feito e revisado por psicólogos especialistas em luto. Sigam também o Morada da Paz nas redes sociais, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. E se você gostou do nosso episódio, se acha que de alguma forma ele é importante, se pode ajudar, acha que pode ajudar alguém, né, nesse momento, em algum momento difícil que esteja vivendo, compartilhe, né, e até a próxima. Estaremos de volta.